Neste momento, para darmos início, então, ao primeiro painel intitulado Efeitos do tabelamento do frete na vida da população e das empresas, queremos convidar para subir à mesa, ao palco, o jornalista Geraldo Samur, que é editor-chefe do Brasil Journal, que vai moderar os trabalhos deste painel. Para fazer parte deste debate, convidamos também o economista, presidente da Consultoria Internacional de Negócios e ex-professor adjunto da Universidade de Georgetown, o senhor Cláudio Fischtak. E convidar também o mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, especialista em pesquisa econômica, regulação e direito da concorrência e também sócio executivo da GO Associados, ou GO Associados, perdoe, o senhor Pedro Skazufka. Antes de passarmos a palavra ao moderador, que dará as boas-vindas aos painelistas, nós queremos informar a todos os participantes que aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, pedimos para que formulem por escrito. Tem um bloquinho na pasta de cada um. Se alguém precisar de algum outro formulário, pode solicitar levantando uma das mãos. A nossa equipe de cerimonial vai estar recolhendo. Pedimos para que se identifique e coloque para quem será direcionada a pergunta. Cada painelista terá 20 minutos para expor sobre o seu tema e logo após faremos, então, o debate. Neste momento, queremos, então, passar a palavra ao moderador para dar as boas-vindas ao senhor Geraldo Samur. Bom dia. Quero agradecer a todo mundo que veio hoje, tomando tempo aí das nuvens negras que estão se formando no mercado, para lidar com essa outra nuvem negra que o governo criou quando cedeu à pressão das ruas e dos caminhoneiros e criou uma série de medidas que cujos resultados a gente está lidando agora. Eu fiquei feliz de ser convidado para esse evento, porque, para mim, o tema subjacente aqui é um tema que eu gosto de trabalhar e de atacar e de discutir todo dia no Brasil Journal. Para mim, o grande tema da nossa época não é na economia, não é nem a reforma da Previdência, nem a reforma tributária. O grande tema que a gente está tendo que atacar é o populismo, e, particularmente, populismo econômico. Se você conseguisse resolver essa questão, você resolveria todas as outras. Esse é o mínimo denominador comum que está impedindo o Brasil de andar para frente. Você vê o populismo em uma série de medidas de governo, do Congresso, você vê no setor de combustíveis, você vê na questão do frete tabelado, você vê num sentimento anti-empresarial que perpassa um monte de decisão legislativa, e isso, enfim, a gente acaba vendo isso não só no preço do dia a dia, mas no preço dos mercados. É interessante notar também que, do jeito que a greve acabou, houve apenas um band-aid, não houve uma solução estrutural para nada. Você tem uma confusão aí intelectual, porque o líder nas pesquisas hoje era justamente o candidato que mais abraçou o movimento grevista e todas as suas repercussões econômicas que a gente está lidando agora. Agora, eu não sei se no posto Ipiranga ele mudou de ideia, se ele vai ser agora pró-mercado, ou se nós vamos voltar para o tabelamento, anos 70, enfim. Vou pedir, dito isso, pedir para o Cláudio começar, e vou sugerir que, ao invés da gente esperar o final para as pessoas perguntarem, que vocês possam intervir, levanta a mão, e aí quem estiver fazendo a apresentação já enderece as perguntas, porque fica uma dinâmica mais interessante do que todo mundo guardar para o final. Certo. Quem quiser fazer pergunta, o cerimonial pede que levante a mão e eles vão levar um microfone para vocês. E se identificar também.
Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de, em primeiro lugar, não só saudar todos os presentes, saudar a mesa e agradecer o convite da CNI, com apoio também de todas as entidades envolvidas. Eu vou fazer, vocês me desculpem, eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint, né, como eles dizem, mas a razão são duas. Uma é que tem um bando de números que eu tenho que apresentar, é importante apresentar os números, é evidência. Eu ainda creio, apesar de alguma evidência em contrário, que a racionalidade, a razão, vai prevalecer sobre outros fatores, inclusive sobre o populismo. Vamos ver. Tem que ter um pouquinho de esperança na nossa terra, né? Você é um otimista. E quando a gente fala na razão, a razão tem que ser calcada em evidência. Nós não podemos tomar decisões que não haja evidência. Evidências que são baseadas em números e os números têm que ser minimamente fidedignos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho das causas, ou de uma causa primordial dessa história do tabelamento e das consequências. O que seria a causa primordial da situação que a gente vive hoje no que diz respeito a essa, digamos assim, em certa medida, a reação estapafúrdia do governo? É o baixo estoque de capital em infraestrutura. Nós temos subinvestido sistematicamente há quase 50 anos em infraestrutura, inclusive infraestrutura rodoviária, mas não só infraestrutura rodoviária. Esses números, nós fizemos um trabalho ano passado, publicado esse ano para o IPEA, o volume chama-se Desafios da Nação, foram 2 capítulos que nós escrevemos, e nós resolvemos calcular uma coisa que é meio difícil, demorou um ano para fazer essa conta, qual é o estoque de capital em infraestrutura no país. Quanto é que nós temos de estoque de capital? Um produtor sabe qual é o seu estoque de capital. Enfim, tem o valor contábil das máquinas, equipamentos. Qual é o estoque no nosso país? O estoque no nosso país é muito baixo. O que nós deveríamos ter? Deveríamos ter em torno de 60% do PIB, um pouquinho mais, entre 60% e 70% do PIB, de infraestrutura, de estoque. Quanto é que nós temos hoje? Em torno de 36%. Na verdade, hoje, um pouquinho menos, porque nos 2 últimos anos nós tivemos uma depreciação líquida no nosso estoque, hoje em torno de 35%. Então, nós temos um hiato da ordem de 25%. Mas, quando nós olharmos onde exatamente está esse hiato, onde a maior fragilidade está, em primeiro lugar, em transportes e, em segundo lugar, em saneamento. Depois, obviamente, energia e telecomunicações, que não por acaso foi privatizado no final dos anos 90 e hoje é a menor brecha entre o que nós deveríamos ter e o que nós temos. Então, já que nosso tema hoje é tabelamento, e a gente podemos afirmar o seguinte: a maior brecha, a maior dificuldade que nós temos em infraestrutura está em transporte, em todos os seus modais. Infelizmente, você não pode dizer, não, nesse modal é muito melhor. Não, infelizmente, em todos os modais. Ainda que nós tenhamos uma matriz, entre aspas, distorcida, como a gente diz, o problema não é só que seria muita rodovia, pouca ferrovia. O problema é muito mais amplo, é que as rodovias que nós temos são de péssima qualidade, quando você compara, inclusive, com países de renda média. As ferrovias, então, são completamente insuficientes. As hidrovias nem se fala. Você não tem um instituto, que é um instituto que tem outros países da concessão hidroviária, para fazer uma pequena revolução na área de hidrovias, inclusive para reduzir o frete. Enfim, então nós temos essa situação no país, estamos realmente, eu diria, décadas atrasados, e o atraso não é só o subinvestimento, é o que está por detrás do investimento. Aí nós vamos falar daqui a pouco sobre insegurança jurídica, imprevisibilidade regulatória, enfim, tem um conjunto de fatores que leva a essa situação. Nós estamos, infelizmente, mencionado, acho que isso aí é um bando de números, vão passar rápido, num processo de regressão. Nós fazemos essas contas de uma forma mais ou menos sistemática, há 10 anos, mais do que uma década, nós fazemos um seguinte cálculo: quanto é que é investido anualmente em infraestrutura nos diferentes segmentos, pelo governo federal, estadual, municipal e pelo setor privado. Então, se olha o número que nós estamos projetando, vamos olhar 2017, nós investimos um percentual do PIB, tudo, põe tudo junto, 0,59.
isso é menos do que 1/3 que nós deveríamos estar investindo, menos do que 1/3. Projetamos para esse ano 0,61 do PIB, com o PIB crescendo em termos reais 1,5%, Inxalá, como eles dizem. Tá? De novo, estamos reduzindo o estoque de capital, há uma perdas líquidas, e não estamos investindo 1/3 que deveríamos estar investindo em infraestrutura, em todos os modais, inclusive em rodovia. Então, essa é a causa. Você pergunta o seguinte, onde é que está o problema do caminhoneiro? O problema do caminhoneiro são as péssimas condições. E onde é que está o problema do produtor? São as péssimas condições de infraestrutura. Qual é a questão? E aí que eu gostaria de passar para a parte seguinte. Nós estamos enfrentando crescentes restrições fiscais, isso é um fato. Quer dizer, qualquer um, populista ou não populista, que queira negar isso, bem, quem nega isso vai levar o país para o abismo. Nós estávamos na beira do abismo há 2 anos e meio atrás. Enfim, infelizmente, poucos falam isso hoje, mas nós estávamos à beira do abismo. Só nós não pulamos por um acaso. Fatores completamente aleatórios. Você não tem um mecanismo de defesa. Tudo bem, você tem a Constituição prevê o impeachment, mas, na verdade, o próprio impeachment teve um elemento de aleatoriedade, digamos assim. E o país escapou do abismo. Nós podemos estar, de novo, na beira do abismo, principalmente se houver, de forma sistemática, enfim, a recusa a ver a realidade. E qual é a realidade? É que em 2 anos, em 2021, 22, 21, eu diria, 2 anos e meio, o Estado brasileiro, com esse ritmo, com essa trajetória, você não precisa ser o nosso secretário do Tesouro para afirmar isso, é só ver os números, não vai ter mais recursos para investir, ponto. Nós estamos falando em recursos livres, custeio e investimento. Todo mundo aqui, qualquer pessoa, onde é que vai ser cortado custeio ou investimento? Investimento. É muito mais simples do que o custeio. Enfim, então nós estamos chegando no limite do limite. Consequentemente, mesmo que haja, digamos assim, desculpe bater na madeira, um governo reformista que queira fazer as reformas, que não seja populista, etc., ainda assim não haverá recursos para o investimento. Isso quer dizer que os investimentos privados vão ser a fonte primordial, fundamental, dos investimentos em infraestrutura nos próximos anos. E quando eu falo próximos anos, estou falando das próximas décadas, 10, 20 anos. É esse o horizonte que nós temos que ter para nós não nos autoiludirmos, porque o pior tipo de ilusão é a autoilusão, né? Como é que você vai atrair o investimento privado? Nós temos que reduzir a incerteza, nós temos que aproximar os retornos sociais e privados, enfim, a gente pode discutir isso, uma coisa, mas reduzir a incerteza, o risco e a incerteza associada à ação do Estado, porque essa é a fonte primordial de risco regulatório, de incerteza jurídica. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que o tabelamento faz? Ele ignora as causas e agrava as consequências, de uma forma muito sintética. Ignora as causas porque o tabelamento tem zero a ver com a questão do investimento em infraestrutura, melhoria das rodovias, etc. O governo tomou uma outra medida, que é suspender o terceiro eixo, que fundamentalmente agrava a incerteza regulatória que prevalece no nosso país, tá? E pega 11, 12 bilhões de reais para subsidiar recursos que seriam fundamentais, inclusive, para investir nessa área. Aí achou recursos. Então, ignora as causas, agrava as consequências. Eu acho que nós temos que falar de algo que já foi mencionado aqui, nós regredimos mais do que 3 décadas. Eu sou de uma época, pelo menos tem gente muito mais jovem aqui do que eu, mas eu sou de uma época de SUNAB, Conselho Interministerial de Preços, CIP. Eu fiz uma tese de mestrado décadas atrás, dentro do Ministério da Fazenda, sobre o CIP, Conselho Interministerial de Preços. Alguns de vocês lembram. E o dano que o CIP fez ao país, o dano que o CIP fez ao consumidor e à indústria, porque, no fundo, promoveu a cartelização da nossa economia. Isso foi o CIP. E o que fez a SUNAB? Não fez nada muito diferente. Enfim, então nós nos vimos livres, alguns anos atrás, da SUNAB, do CIP, nada contra com os técnicos do CIP, super sérios, inclusive, mas uma institucionalidade realmente muito atrasada. Então, nós estamos regredindo mais que 3 décadas.
E é uma regressão dos fundamentos de uma economia de mercado. Eu acho que é importante lembrar isso, porque talvez, enfim, algumas pessoas não saibam, mas existem 2 teoremas fundamentais na economia, são os teoremas do bem-estar. Qual é o primeiro teorema do bem-estar? Que agraciou com o prêmio Nobel o Ken Arrow, infelizmente já faleceu, o Gerard Debré. Ken Arrow foi meu professor em Stanford muitos anos atrás, professor maravilhoso, foi o 2º prêmio Nobel, uma injustiça de ter sido o primeiro prêmio Nobel em economia. Tá? Gerard Debré era professor de Berkeley. E eles provaram, de forma rigorosa, os 2 teoremas fundamentais do bem-estar. E aí se falou aqui, o senhor Bartolomeu falou exatamente na prova empírica, a derrocada do socialismo nos anos 80 e 90. Então, nós tivemos a prova matemática, com todo o rigor matemático, e tivemos a prova empírica. E tivemos um pouquinho da nossa prova empírica aqui também, uma economia altamente com um grau de intervencionismo muito elevado. O que diz esse primeiro teorema? Ele é mais ou menos assim, não é tão difícil entender, obviamente, que para provar não foi tão simples. Que a liberdade de transacionar em um ambiente altamente competitivo e com consumidores bem informados maximiza a eficiência. E, assim, a produtividade da economia. Óbvio que o teorema não é válido por um sistema monopolista, mas, pelo amor de Deus, o mercado de fretes é a coisa hipercompetitiva, com senhores aqui, consumidores do serviço de frete, informados, e com os produtores de fretes, quer dizer, os caminhões também muito bem informados. Então, nós temos um mercado denso, competitivo, eficiente. Isso gera produtividade. Isso maximiza o bem-estar do consumidor. Isso é o primeiro, isso é o fundamento da economia. Você pode dizer, mas não acredito nisso. Mas entendo o que o senhor e a senhora acreditam. Vamos ver. Tá? Essa é a base do conceito de não intervenção. O porquê da não intervenção? Se tem, obviamente, um monopólio natural, isso tem um racional de intervenção, mas isso não tem nada a ver com monopólio natural. Isso é um mercado competitivo. Mercados densos e competitivos, operando livremente, ampliam o potencial de renda e de emprego logo do bem-estar. É exatamente o que nós precisamos. Precisamos de mercados abertos, competitivos. Falou-se aqui, qual é o preço da soja? Onde ele é determinado? Ele é determinado em Chicago, numa bolsa altamente densa, milhões de transações, eu não sei exatamente o número exato de transações diárias, mas deve certamente da ordem de milhares e milhares de transações. Então, o produtor é simplesmente, como a gente diz lá em cima, um price taker. Ou seja, ele é um tomador de preço. Ele não tem nenhuma influência individual sobre o que acontece na bolsa lá de Chicago, na bolsa de mercadorias de Chicago. Então, ele é meramente tomador de preço. Ele é um tomador de preço nos seus insumos. Nós não produzimos, a maior parte dos fertilizantes são importados. E ele também é, aí sim, num mercado competitivo, um dos poucos mercados competitivos que ele enfrenta, é o mercado de frete. E mesmo esse mercado agora, o governo resolveu terminar. Então, vamos seguir um pouquinho adiante. Qual é o problema de tabelar os fretes? O problema tem assim, vários problemas, eu gostaria de alguma forma, estruturar isso. Primeiro, resulta em danos disseminados. Mas por que essa disseminação desses danos? Elevação generalizada de custos, por ser um mercado que se conecta com todos os demais. Se olha a matriz de insumo-produto, que é literalmente uma matriz, nós vamos ver que esse insumo, serviços de frete rodoviário, ele está presente em praticamente a vida econômica, de praticamente qualquer país. E do nosso país, dado, inclusive, a matriz de transportes. Como é que nós podemos, então, entender? O tabelamento é, na realidade, um novo tributo. Essa eu acho que é a forma rigorosa de entender. Os produtores estão sendo tributados sem que esse tributo tenha passado por alguma análise de custo-benefício, nem nada. É um tributo. Enfim, inventaram um novo tributo. Chama-se tabelamento. É simplesmente, muda o nome aí, tributo aos produtores. Mas é também um tributo aos consumidores. Os produtores tentam passar isso aos consumidores. No fundo, divide-se a conta. Mas é também um tributo ao país como um todo,
porque isso vai ter um impacto adverso, e já está tendo um impacto adverso na produção, recolhimento de impostos, etc. Então, o tributo. Acho que a maneira de olhar o trabalhamento, em primeiro lugar, é um tributo. Mas é um tributo altamente distorsivo e ineficiente. Existem maneiras e maneiras de tributar, mas esse é talvez um dos piores tributos. Ele é transferido diretamente, se recolhe esses recursos, a um grupo de interesses. Não sou advogado, muito menos jurista e muito menos constitucionalista, mas me parece uma coisa patentemente ilegal. Se criou um novo tributo, elegeu um grupo de interesse, não importa, é meritório, não meritório, isso é irrelevante, e resolveu pegar esses recursos e alocar para um grupo de interesse. Assim, não há justificativa possível. Mas vamos lá, vamos continuar, porque isso não é o pior. Mas, além da elevação dos custos e distorcer as decisões dos agentes, a gente vai falar, o tabelamento agrava o desequilíbrio oferta-demanda e adia o ajuste de mercado. Esse mercado está num processo de ajuste. Você tem uma sobreoferta, o mercado se ajusta. Mercados competitivos se ajustam. A última coisa que você quer fazer com o mercado competitivo que está num processo de ajustamento é parar esse ajuste. E você vai agravar as distorções. Qual é a tendência, consequentemente? A segmentação do mercado, o aumento das transações em bases informais, com todo o risco, muitos produtores vão acabar tomando esse risco, que é o pior do mundo, vai ter que viver com essa, digamos assim, com essa espada de Damocles na cabeça, enfim. Verticalização dos serviços pelos demandantes por meio de frotas próprias, acabamos de ouvir, para reduzir o risco, consequentemente, quando você olha isso tudo, segmentação de mercado, verticalização, etc., isso é perda de eficiência na veia, como a gente diz. E nós vivemos num país cuja produtividade já é muito baixa. E sem produtividade, tem uma citação famosa, produtividade não é tudo, mas é quase tudo para o crescimento. O Paul Krugman escreveu 2 décadas atrás, The Age of Diminishing Expectations, um volume, e essa citação é muito conhecida. E nós somos um país de baixa produtividade. Então, o governo está fazendo o seguinte, reduzindo ainda mais, agindo para reduzir ainda mais a produtividade. E mais, ao desestruturar as relações comerciais, cria-se uma cunha de desconfiança. Você mina uma coisa que é fundamental para qualquer economia, que é o capital social. É um capital que você não consegue medir, ele não é mensurável diretamente. Assim, isso vale R$30. Tudo bem, um pedacinho de capital. Isso você consegue medir. E o capital social? As relações de confiança entre as pessoas. Isso você está exatamente minando com esse tipo de medida. Você desestrutura o mercado, introduz uma cunha de desconfiança. Bem, esses são os efeitos, vamos chamar eles diretos, mas você tem efeitos colaterais que, na realidade, podem ser até mais importantes. E eu acho que nós talvez estejamos, não nós aqui, que uma parte das pessoas sabem disso, mas muitos outros, seja o governo, seja os juízes, estão menosprezando ou subestimando os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais não são de segunda ordem, são de primeira ordem. Porque o maior dano do tabelamento não é quantificável diretamente, pois afeta a psicologia dos agentes, suas expectativas e o grau de aversão ao risco. Nós acabamos de ouvir aqui. O que os produtores vão fazer? Vão plantar ou não vão plantar? Mas isso é de curto prazo. E no médio prazo, como é que isso imprime na cabeça das pessoas? Qual é a impressão emotiva, digamos assim, que fica na cabeça das pessoas? Diz, poxa, Cláudio, mas você não é psicólogo, mas, na realidade, a economia comportamental acabou de ganhar outro prêmio Nobel. O que a economia comportamental diz? Que a psicologia dos produtores e dos consumidores, evidentemente, que as percepções, que as expectativas são extremamente importantes. Se a gente não entender isso, nós não estamos entendendo de economia. O dano, nesse caso, é permanente. É a percepção quanto à atratividade e viabilidade dos projetos que se vê prejudicada pela mudança dos parâmetros subjetivos de avaliação. Da economia comportamental, nós achamos o seguinte, esses são efeitos muito mais relevantes que geralmente se supõe. E eu acho que não está se falando disso. Nós vamos ter danos permanentes na cabeça das pessoas. Porque se o governo é capaz de fazer isso, não estou nem falando nos futuros governos, tá? Esquece. Tudo bem, o governo populista pode fazer qualquer coisa, mas mesmo um governo soi-disant, meio reformista,
é capaz de fazer isso, qualquer governo pode fazer isso. Vamos seguir um pouquinho? Então, vamos colocar um pouquinho de sal na ferida e falar de insegurança jurídica e imprevisibilidade regulatória. Já estou terminando, tá? Eu sei que estou me estendendo um pouquinhozinho, mas eu acho que, como as coisas estão completamente conectadas, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre isso. Então, o ponto de partida é piora no ambiente. O que é fundamental hoje? Se nós perguntarmos para os empresários, e eu faço muito dessas, enfim, converso com muita gente, estive nesses 2 últimos dias no Ceará, fazendo exatamente isso, conversando com produtores, etc. Você pergunta aos produtores, como é que é o ambiente de negócios no país? A resposta é que é unânime, é muito ruim. Então, o que é fundamental hoje? Criar um ambiente de negócios de menor complexidade. Nós nos tornamos, ao longo dos anos, um país complexo, um país difícil de se transacionar. Todos nós que moramos aqui acabamos, de alguma forma, nos acostumando. Ok, já me disseram que eu só tenho 1 minuto, então eu vou ter que acelerar. Enfim, que nós precisamos, então, de um ambiente de negócios com menor complexidade, menos judicializado, dotado de maior segurança jurídica e previsibilidade regulatória, que se garanta o uso criterioso de recursos públicos. O tabelamento vai de encontro contra os requisitos básicos da recuperação do investimento. Então, ou seja, se nós quisermos recuperar os investimentos, cuja taxa hoje é pequenininha, 15% do PIB, uma coisa absurda, para voltar a crescer 3,5%, 4%, vamos precisar algo em torno de 22% a 23% do PIB. Nós estamos uma distância de 8% do PIB, a brecha do que nós deveríamos estar investindo. Isso certamente não ajuda, pelo contrário, prejudica na veia. Sem investimento privado, estamos falando de investimento público que esquece. Sem investimento privado, iremos contratar a derrocada da economia do nosso país e também, obviamente, da infraestrutura. Eu vou pedir aos organizadores mais 5 minutos, porque tem um argumento que é importante fazer nesse momento. Vamos falar na equação risco-retorno, que todas as pessoas que são empresárias entendem o que é isso. De uma forma esquemática, agentes privados tipicamente têm mais informação sobre os retornos esperados sobre os riscos que os confrontam. É mais fácil você fazer a conta do retorno do que do risco. E os agentes são avessos ao risco. Você tem papers escritos sobre isso, quando o que está em jogo é significativo. Daí o desconto desproporcional ao risco, tomado como valor esperado enfrentado. Então, é normal que as pessoas já sejam avessas ao risco, quando estamos falando não de R$5, mas R$5 milhões. O desconto se acentua quando o risco ou não é mensurável, que é a própria definição de incerteza, ou se esconde por trás do véu da ignorância dos agentes. O que isso tem a ver com a gente? Aqui. O tabelamento, ele implica em maior insegurança jurídica, quando a fonte primária da insegurança jurídica é o exercício do poder do Estado, sem uma análise ex-ante do impacto das decisões no âmbito das políticas públicas. Então, você toma decisões, toma-se um bando de decisões, todo dia toma-se milhares de decisões e ninguém faz uma avaliação ex-ante. Faz sentido isso? Eu vou gerar mais insegurança? As empresas, como estava dizendo, operam num ambiente complexo de elevado risco e inseguro para transacionar, com efeitos de primeira ordem sobre eficiência e equidade. Não dá tempo para a gente conversar sobre isso aqui. O tabelamento agrava a sensação de insegurança jurídica e eleva o desconto ao prêmio de risco, que já está muito elevado. Esse é o último slide. O uso da NTT para definir tabelas de frete sem base técnica implica na elevação do prêmio de risco regulatório, que hoje já se aproxima de 200 pontos. 200 pontos de risco regulatório, de prêmio de risco, é uma enormidade. É porque nós vivemos no nosso país que tudo a gente se acostuma. Mas o que você veria um prêmio de risco regulatório razoável? 35 pontos? 25, 35, 40? Nosso prêmio de risco regulatório é enorme. E não só é enorme quando está aumentando. O tabelamento vai aumentar o prêmio de risco regulatório, porque está usando uma agência de forma completamente ad hoc, sem saber fazer conta. Teve uma tabela, depois veio uma segunda, disse, epa, qual é a estabilidade regulatória? Mínimo de previsibilidade, enfim. Em síntese, eu vou terminar por aí. Os custos econômicos do tabelamento estão sendo sistematicamente subestimados, pois vão além do impacto direto mensurável. Afetam a confiança do produtor,
seu processo decisório, economia comportamental, e destrói o capital social, que é o fundamento de uma economia de mercado. Obrigado, então. Desculpe aí ter levado um pouco de tempo demais. Pedro, agora você, o Cláudio tabelou seu tempo. Bom dia a todos. Gostaria aqui de agradecer também ao convite para participar do seminário, o convite da CNI, cumprimentar aí aos palestrantes, moderador e todos os presentes. O professor Gessner Oliveira foi convidado, infelizmente teve um compromisso de última hora, não pôde participar, mas elaboramos aí em conjunto uma apresentação e que gostaríamos aí de discutir com você. Não sei se já está aí na tela. Tem um passador? Obrigado. Bom, acho que muito da nossa apresentação conversa aqui com o que foi apresentado pelo Cláudio Freystack, então vou procurar trazer os elementos que são complementares, né? Acho que a visão certamente é muito parecida, mas acho que a gente pode complementar com alguns pontos para tornar a discussão até mais rica, né? A gente dividiu em duas partes, basicamente. Primeiro, mostrar o que acho que foi falado aqui, né, de um condão, né, que é o populismo, e como que isso afeta a economia, né? Então, a gente tem um episódio recente, né, o que aconteceu com a greve. A gente já explorou bastante e viu os efeitos disso, mas é importante relembrar para a gente entender, né, e não esquecer o impacto que isso trouxe para a nossa economia, porque eventuais futuras medidas populistas vão trazer impactos semelhantes. Então, acho que é importante a gente relembrar isso, né? Qual foi o impacto que isso teve, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista de aumento de preços, queda do PIB. E eu gostaria de destacar também, acho que foi falado aí, muito bem colocado, das distorções microeconômicas, né, do tabelamento, né, que você está saindo de um mercado que é um mercado extremamente competitivo, tem todas as características de um mercado competitivo, com vários agentes, e você está criando um tabelamento artificial que, inclusive, a Autoridade de Defesa da Concorrência, o CADE, se manifestou contra. Existem, para a gente pensar o absurdo que é isso, você tem vários segmentos, postos de combustíveis, sem entrar nos méritos específicos das questões, mas tabelas médicas, em que o CADE já condenou o tabelamento, né? Alguns segmentos que praticaram o tabelamento e foram condenados pelo CADE, né? Então, a gente está saindo de um princípio, que é um princípio da livre concorrência, e está criando um tabelamento que é uma infração à ordem econômica. É simples assim, tanto que a Autoridade de Defesa da Concorrência foi contra isso. E aí a gente tem, na verdade, os efeitos para a sociedade, os efeitos desse tabelamento são os mesmos efeitos de um cartel, né? Do ponto de vista econômico, é disso que a gente está falando. Quando a gente traz um tabelamento de preços, a gente vai ter os mesmos efeitos para a sociedade de um cartel. Então, a gente tem a reversão de expectativas, piora do ambiente de negócios, você tem distorções no funcionamento do mercado, e vou falar adiante que o nosso pensamento é que todos perdem, inclusive alguns transportadores vão perder, porque você cria um tamanho de distorções no mercado que você vai criar estímulos que são contra o funcionamento do livre mercado, que no final do dia os próprios transportadores podem perder. Então, nessa primeira parte aí é mais para a gente relembrar os efeitos desse populismo econômico. Primeiro, do ponto de vista fiscal, aí cálculos do próprio governo, você teve uma perda aí de cerca de 9,5 bilhões naquele momento, com todos os subsídios criados. E você pensar que você vai ter uma perda econômica, uma redução do PIB, outros eventos que eventualmente tiveram que ser adiados, uma perda aí de cerca de 38 bilhões naquele momento da greve. Aqui, como que se comportou
a projeção de crescimento do PIB em relação àquele momento da economia e a forma, né, acho que aí o mais importante é assim, a reação que se teve à greve, né, e incluindo aí a ideia de um tabelamento. Aí a gente está comparando as projeções de média de mercado e as projeções da AGOA Associados, mas você vê ali que em maio despencou, né, as nossas projeções tiveram uma queda maior, mas, ao longo do tempo, as projeções de mercado também vão na mesma direção. Ou seja, de forma geral, você está tendo esse tipo de intervenção no mercado leva a uma piora das expectativas dos agentes econômicos e, com isso, uma queda do PIB. Aí, uma série de dados, né, do que aconteceu, a indústria teve uma queda aí de 11%, não vou entrar em tanto detalhe com isso. Você teve aí, com isso, no trimestre, uma queda de 2,5%, ou seja, para a economia como um todo, a gente pensando numa economia que está com desemprego muito elevado, isso certamente é um efeito muito nefasto. Olhando aí uma série de indicadores, produção de veículos, emplacamentos, tudo isso foi muito afetado. Então, aqui, eu acho que a mensagem é que eventuais eventos futuros nessa mesma direção, a gente tem que aprender uma lição, né, de que isso tem um efeito muito grave na economia. Pensando aqui nos consumidores, a gente tem um efeito sobre alimentos, no preço, diretamente, naquele momento, um impacto enorme, mas, como já foi dito aqui também, à medida em que você eleva o custo do transporte, esse efeito sobre os alimentos ele também vai perenizar, né? Então, acho que isso é uma primeira mensagem de que a gente teve, sim, um impacto muito grande daquele momento, daquela paralisação sobre a economia, e que eventuais eventos semelhantes eles podem levar a situações também semelhantes. Bom, então, do ponto de vista concorrencial, e aí a gente está reproduzindo aqui muito do que o CAD falou, né? O CAD emitiu uma nota técnica dando a sua opinião sobre essa medida de tabelamento, e não poderia ser diferente. Primeiro, como foi bem descrito aqui, o transporte de cargas ele é um ambiente concorrencial. Você tem muitos agentes e não faz sentido que você tenha um tratamento diferenciado para esse segmento dentro da economia. Você tabelar o frete ele é um retrocesso. É uma prática que já ocorreu na economia brasileira e que que na verdade trouxe só consequências ruins, né? Assim, quando a gente pensa, por que todo mundo vai perder com o tabelamento? Em primeiro lugar, se a gente for pensar no consumidor, com o tabelamento, os preços eles estão maiores do que o preço de mercado, e isso, de alguma forma, vai ser repassado. Então, o consumidor vai pagar mais caro pelos produtos. Os agentes de mercado que dependem do frete para transportar o seu produto também vão ter um custo maior. E, com isso, vai sobrar menos dinheiro para investimento, por exemplo. Ou, o que pode ser até pior do que isso, ele vai ter uma insegurança para conseguir planejar os seus negócios, porque, eventualmente, em algum momento, o governo define um aumento dessa tabela, e aí como que ele replaneja os seus negócios, né? Você cria, aumenta a aversão a risco, como também já foi falado aqui. E aí, pensando nos próprios transportadores, isso também pode ser ruim, porque, naturalmente, na economia, se você aumentou o preço, o mercado ele vai diminuir. O mercado para esses transportadores, a consequência natural dele é que esse mercado diminua. Primeiro, por uma distorção que já foi mencionada aqui. As empresas que contratam os serviços, elas podem ter uma decisão econômica de que faz mais sentido passar a ter um transporte próprio. Então, isso diminui o mercado para os transportadores. Pode ser que alguns negócios já não se viabilizem com esse custo. Isso também diminui o mercado para os transportadores. Um outro ponto, novamente, o mercado ele é dinâmico. Então, se você
aumenta o custo, o preço, né, o quanto que a pessoa vai receber, você pode atrair artificialmente outros transportadores para esse mercado. Então, aquele transportador, caminhoneiro que está no mercado há muito tempo, de maneira perene, também pode ser prejudicado. Então, o que a gente vê é que esse tipo de medida ele acaba prejudicando a todos na sociedade, inclusive o próprio transportador. Do ponto de vista concorrencial, se a gente fizer analogia com outros setores, um setor de livre concorrência em que define em conjunto um tabelamento de preços, em que as entidades conversam sobre os custos para formar qual que é o seu preço, o CAD, já em outros segmentos, ele já condenou isso. Então, o tabelamento de preços, ele pela Lei de Defesa da Concorrência, ele é uma infração à ordem econômica. Então, é disso que a gente está falando. A gente não pode cair numa distorção de tratar de maneira tão desigual um segmento que, como foi dito anteriormente, também a gente não está falando de um monopólio natural que precisa ser regulado ou de um segmento que seria altamente concentrado. Não, a gente está falando de um segmento que é altamente concorrencial. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque o efeito do tabelamento ele é um efeito equivalente a um efeito de cartelização, que vai trazer preços maiores, prejuízo aos consumidores, prejuízo a quem depende dessa cadeia e, como mencionei anteriormente, no final do dia pode ter um prejuízo aos próprios transportadores que estão no mercado há muito tempo. Um outro ponto também para os transportadores, eles podem acabar caindo numa questão de informalidade, porque, eventualmente, alguns não vão seguir o tabelamento, porque para eles faz sentido não seguir o tabelamento, mas aí não podem. Né? Então, você começa a criar uma série de distorções que só prejudicam. Aí um pouco vamos fazer um fechamento. Esse é um indicador que é calculado lá internamente pela GO Associados, que ele mostra a difusão da atividade econômica. Então, a gente olha 35 indicadores e, basicamente, o que a gente está avaliando é se esses indicadores, se eles estão melhorando, né, acelerando ou desacelerando em relação ao trimestre anterior. E ele tem uma aderência muito grande com o comportamento do PIB. Né? Vocês podem ver aí a curva, que é a curva verde, é esse índice de difusão. Então, são esses 35 indicadores, a gente avalia se eles estão melhorando ou não. E a curva laranja é o PIB. E aí, veja que a gente veio aí principalmente aí desde 2016, a gente veio caindo, depois a gente retoma, né? Esse indicador volta a subir. Então, a gente estava realmente numa trajetória de melhoria desse indicador de difusão, ou seja, você começa a ter resultados melhores de emprego, resultados melhores em relação à produção, e o efeito direto, né, dessa paralisação de todas as medidas do governo em relação a como lidar com a paralisação, foi que a economia também parou. Né? Então, a gente tem uma queda desse indicador que estava em 91%, ou seja, desses 35 indicadores, 91% deles estavam mostrando uma melhora, e, de repente, a gente reduziu aí para 44%. Podem ver que é uma quebra na série e reflete como que a sociedade sentiu, né? Como que a sociedade sentiu essa postura do governo de trazer ações, como você mencionou, mais populistas. Né? Então, isso é que é o mais preocupante, né? É um desestímulo muito grande à economia que é trazido para esse conjunto de medidas. Aí é só um indicador de confiança, que é um dos indicadores explorados, mas essas eram realmente as principais mensagens. Assim, a gente trouxe um momento em que a greve trouxe uma perda muito grande em termos de arrecadação, então teve um impacto fiscal. Esse conjunto de medidas e o impacto que eles teve nos agentes econômicos reduziu
a nossa produção, reduziu também a difusão da atividade econômica e, como do ponto de vista microeconômico, o tabelamento de preços é uma prática que já trouxe muitos prejuízos ao Brasil. Do ponto de vista concorrencial, ela tem os mesmos efeitos de uma cartelização, aumento de preços, prejuízo ao consumidor, e vai levar às distorções que vão reduzir, no final do dia, a capacidade de crescimento do país. Essa é a nossa visão. Obrigado. Eu não sei se a gente tem tempo para pergunta ou já vamos para o próximo painel, pela organização. Próximo, não é isso? Bom dia a todos. Roberto Queiroga, diretor executivo da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, a SEBRA. Parabenizar, lógico, a CNI, a Abiov e demais entidades pela iniciativa. Realmente é muito importante a gente ter esse espaço para discutir esse tema. Minha pergunta, sendo bem objetivo, nós teremos, dia 27, uma plenária no STF para discutir esse tema junto ao relator da matéria que está tratando sobre a constitucionalidade. Acho até estranho a convocação dessa plenária, em função de ser uma matéria constitucional, deveria ser técnica, deveria se ater aos aspectos constitucionais da medida, nessa tentativa de conciliar as partes. Eu não vejo como conciliar partes em matéria constitucional. Enfim, há essa tentativa no STF, e pela experiência que a gente teve com outras entidades na discussão disso daí na Câmara dos Deputados e no Senado, na medida provisória, a gente viu muitas resistências por conta do entendimento. Por mais que a gente chegasse para o relator e falasse que 2 mais 2 é igual a 4, ele falava veja bem, né? Não é bem assim, porque o setor de frete, a outra parte ela é muito depreciada, são pessoas que não têm instrução, aqueles argumentos que, às vezes, fogem à nossa compreensão. Então, minha pergunta é, como convencer o Poder Judiciário, tirando o aspecto constitucional, de que não importa as forças de mercado que estão postas, sendo que é um mercado concorrencial, e eu entendo que seja concorrencial mesmo, mas como a gente pode, quais são os argumentos a ser levados ao ministro do STF, de que essa matéria ela é relevante do ponto de vista mercadológico, mas que para a própria parte, vamos dizer assim, sensível no processo, que é o caminhoneiro, ela vai ser prejudicada. Como acertar esse ponto junto ao relator de que o caminhoneiro será prejudicado? Que eu acho que esse que seria o melhor argumento da gente lá no STF. Obrigado. Tá, bem. Mais uma vez, eu não sou advogado, jurista e muito menos constitucionalista. Me parece o seguinte, eu acho que e aí nós temos pessoas muito mais qualificadas, estou indicando a ministra Calmon. O que eu imagino que deva ser o objetivo do juiz é, em primeiro lugar, mirar o bem comum e o interesse público. Definir o interesse público, definir o bem comum e mirar o bem comum. Esse é o primeiro ponto. Segundo, obviamente, se puder conciliar as partes, melhor. Mas eu acho que tem uma coisa que sobrevém a tudo, e eu acho que isso está na própria Constituição, que é o bem-estar da população, que é o bem comum, digamos assim, né, e o interesse público. Eu não vejo de que forma essa medida do governo, ad hoc, isso não importa se é ad hoc, não, mas eu não vejo de que forma essa medida do governo seja consistente com o bem comum. Não vejo, quer dizer, não vejo. Estou tentando entender. Eu entendo que é uma medida paliativa, emergencial, tomada sob pressão de um grupo com enorme poder de pressão, todos nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Isso eu entendo. Mas eu não entendo de que forma isso é consistente, essa medida é consistente com o bem comum e com o interesse público. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí se atendo exatamente à sua pergunta, isso é um grande tiro no pé do caminhoneiro. E é um tiro no pé com várias dimensões. Em primeiro lugar, se você tem um desequilíbrio no mercado, você vai agravar esse desequilíbrio. Se você agrava o desequilíbrio, os agentes vão acabar tendo algum tipo, e já estão tendo, ações que são ações que, em última análise, vão prejudicar o próprio caminhoneiro. Verticalização é uma.
Quando você verticaliza, você retira mercado do caminhoneiro. É eficiente? Não. Você faz isso porque você não quer tomar o risco. Se você conseguisse reduzir esse risco, o melhor é não ter uma frota própria, em princípio. Ou então ter uma coisa um pouquinho mais equilibrada. Nesse momento, aqueles produtores mais capitalizados estão indo na direção de uma frota própria, primeiro ponto. Segundo, se o frete já estava abaixo, vamos supor que essa premissa seja verdadeira, a medida de tabelamento, na verdade, vai agravar, porque vai adiar o ajuste no mercado. Não só adiar, como vai agravar. Então, é o seguinte, é um segundo tiro no pé. Terceiro, ainda que a sociedade inicialmente viu isso com bons olhos, eu acho que, eventualmente, eu acho que eu já estou vendo isso, inclusive conversando com muitas pessoas, essa medida é uma medida que vai agravar, vai aumentar o custo de vida, já está aumentando, e não é só o pãozinho. O frete rodoviário, esse serviço, é um insumo essencial para um número enorme de setores, é disseminado. Então, isso vai ter um impacto adverso no conjunto da economia e vai ter no conjunto da economia dos consumidores. Então, é o seguinte, é ruim, e a percepção que os consumidores, que as famílias vão ter dessa categoria também não vai ser muito positiva. Mas, deixando essa questão de percepção do lado, é o seguinte, é um tiro no pé direto na economia, nessa economia do caminhoneiro. Tá. Agora, eu não vejo, assim, com todo respeito, eu não vejo, enfim, não conheço o ministro Fux, não sei com que base ele vai decidir, né? Ou se é que ele vai decidir, tá? Mas eu não vejo que isso deveria ser a base para ele decidir, que vai ser um tiro no pé dos caminhoneiros. Eu acho que o fundamento é o seguinte, essa medida é consistente ou não com o interesse público? É consistente ou não com o interesse do conjunto do país, do bem-estar do país? Afinal de contas, é o seguinte, eu imagino, ministra, a senhora pode me corrigir depois, a Constituição é assentada num conjunto de preceitos, mas um dos preceitos, certamente, diz respeito ao bem-estar da população. Afinal de contas, é para isso que se governa, em tese, ou deveria se governar, para o bem-estar do conjunto da população. Essa é uma medida que é inconsistente. Ela não vai ao encontro do bem-estar da população. Eu acho que tem um outro aspecto também, que eu espero que o ministro Fux possa entender, é o impacto disso no médio e longo prazo sobre a psicologia dos produtores, a percepção, as expectativas. Isso é uma coisa que normalmente passa batido, mas quando você vai acumulando elementos de insegurança jurídica, de imprevisibilidade regulatória, que a NTT fez, enfim, qual vai ser a reação natural dos produtores, dos investidores? Bem, vou fugir do risco. Como é que você foge do risco? Você investe menos ou você vai investir no Paraguai? Eu estava ouvindo aqui, um pouco antes de começar, um produtor dizendo, olha, hoje eu levava milho do Paraná para o Rio Grande do Sul, cerca de 700 quilômetros. O tabelamento, agora, quem é que vai suprir o milho para os consumidores no Rio Grande do Sul? Produtores do Paraguai. Bem, tudo bem. Se a nossa Constituição abarcar o Paraguai também, mas eu acho que não abarca, me parece, né? O conceito de nação ainda sobreexiste e subsiste, né, digamos assim. Então é isso, eu acho que, me desculpe, eu tomei muito... Eu não vejo, eu acho que o preceito fundamental não é, ainda que com todo respeito, enfim, o interesse, a particularidade, isso, aquilo. É o seguinte, o que é o melhor para o conjunto do país? Eu acho que isso aí tem seu fundamento. Né? Gente, nosso tempo acabou. Obrigado a todos. Nós queremos agradecer aos painelistas deste primeiro painel e também ao senhor Geraldo Samor, editor-chefe do Brasil Journal, pela moderação deste primeiro painel.